Olá, muito obrigado a você que tem assistido às nossas postagens e entrado em contato direto conosco, contribuindo para a evolução das matérias postadas aqui, sugerindo caminhos a serem adotados por nós nessa perspectiva de fornecer aos estudantes de educação física e aos professores de educação física conteúdos para que complementem a sua formação, para que venham acrescentar mais aprofundamentos e melhores pontos de vista sobre vários assuntos. Nós temos falado muito sobre as políticas públicas voltadas à atividade física, aos esportes e ao lazer. Na nossa última postagem, nós falamos um pouco de envelhecimento, e eu continuo falando sobre essa perspectiva do envelhecimento, que é um dos nossos futuros grandes problemas. Para todos nós que temos menos de 50 anos, há uma grande expectativa de como ficará essa sociedade que envelhece. Teremos um aumento significativo do número de idosos da população brasileira. Hoje somos em torno de 14%, passaremos a mais de 20% em menos de 20 anos. Isso é muito sério. Se você está antenado no que é colocado por aí, a própria reforma da Previdência Social aponta esse grave declínio do número de nascimentos, da futura diminuição do número de trabalhadores na entrada do mercado de trabalho e, portanto, a contribuição no processo de previdência social. O envelhecimento ele é inexorável, todos nós envelheceremos. As cidades envelhecem, as cidades têm uma queda no declínio de nascimentos e isso compromete tremendamente a estrutura de toda a cidade, a partir da perspectiva de que nós temos que ter uma cidade adaptada à realidade do idoso, uma cidade que contemple todas as perspectivas para vários segmentos da população, mas principalmente nessa perspectiva do idoso, o que temos a dizer é que uma cidade deve se voltar a ser o cidadão, mas pensar em como ficará esse idoso. O envelhecimento é um processo inexorável, como eu disse, e ele parte da premissa de que você tem um declínio funcional e tem um declínio fisiológico, e assim você se movimenta menos, e assim você tem menor capacidade de adaptação e supera com muito mais dificuldades as mesmas imposições da vida cotidiana. O idoso entra no modo contínuo em que a perda gradual dessas capacidades funcionais, da capacidade de adaptação, vão progredindo inexoravelmente à medida que o tempo passa. Assim, com esse declínio fisiológico, aspectos psicológicos também são prejudicados, e assim o idoso se isola e é como se ele esperasse a morte chegar, querendo reduzir isso a uma frase talvez de impacto, mas é esse o processo, à medida que a pessoa se sente em menos condições de sair, de desenvolver-se socialmente, de ter projetos, porque muitos dos seus amigos e parentes já partiram, ele já não trabalha mais, não tem tantos projetos de vida, ele se isola e assim as doenças crônicas não transmissíveis decorrentes do sedentarismo se instalam com muito mais rapidez. A hipertensão é um exemplo disso. Hoje, além de todo esse processo de hipertensão, nós temos uma série de aspectos sérios ligados à obesidade, ao diabetes. E isso, nós da educação física, podemos contribuir muito, oferecendo programas e projetos regulares, públicos ou privados, que venham a combater e a orientar as pessoas através do seu tempo livre, das atividades sociais, das suas obrigações, através desse tempo livre, a prática do exercício, a prática da atividade física, que não influencia somente nos aspectos fisiológicos, mas são, sim, aspectos psicossociais. Ter grupos, pertencer a grupos, a projetos que facilitem a socialização desse idoso entre seus pares, entre seus amigos idosos, e também a relação intergeracional. Pessoas jovens, podem ser os professores, podem ser pessoas com a questão de adesão a projetos, a participação voluntária, pessoas que convivam intergeracionalmente falando. Isso torna, essas pessoas que convivem com os idosos, pessoas mais abertas, que compreendem esse fenômeno do envelhecimento. O idoso conta a sua história e a pessoa mais jovem, o jovem participante,
ajuda esse idoso nas suas dificuldades com a modernidade, uma relação de amizade que se cria. É um processo muito bonito. Mas enfim, o que é o envelhecimento que não esse momento de maior fragilidade das pessoas diante do declínio desses aspectos psicológicos, desses aspectos fisiológicos, desses aspectos ligados à sua rede social de relacionamentos. Portanto, podemos deduzir que além da prática dos exercícios, além desse apoio que a sociedade deve dar a quem já contribuiu para o desenvolvimento da sociedade, nós temos um forte aspecto em que as amizades, o ciclo social de amizades dessa pessoa idosa é muito importante. Imaginem vocês, com o menor número de filhos por casal, o quanto o idoso não terá a possibilidade de conviver, né, com o idoso que não teve filhos, de conviver com quem no futuro, que não seus amigos e cuidadores. Então isso é muito importante que você pense, estudante de educação física, nessa perspectiva de como incrementar o seu projeto, como incrementar a sua atuação para este segmento, os idosos. E da mesma forma, é que eu diria, como é importante dar vida aos anos e não viver mais a qualquer preço, né? Então, envelhecer muda, altera significativamente aspectos importantes. E o que nós tentamos fazer com as atividades físicas é melhorar os padrões de qualidade de vida, os padrões psicossociais das pessoas, e não apenas deixar o tempo passar, elas se reduzirem a um indivíduo que vive em isolamento, em situações que apenas assiste a vida passar diante dessa fase da vida que ainda assim é produtiva, ainda assim é muito importante para toda a sociedade. Bom, o que a gente repara que, como podemos dizer a vocês, que decréscimos são esses que nós observamos sobre os aspectos fisiológicos do idoso. Primeiro, a redução da resistência aeróbia, a menor capacidade de utilização do oxigênio e a menor capacidade desse movimento, através do movimento, para executar as atividades. Depois, muito importante, vem a força, o declínio da força através do processo de sarcopenia, que é a perda progressiva de massa óssea. Observe como alguns idosos, subitamente, ou a partir da 6ª, 7ª década de vida, subitamente emagrecem, perdem peso e concentram mais gordura corporal na região abdominal e perdem massa muscular e perdem força, capacidade de executar movimentos simples, como simplesmente levantar-se de uma cadeira, levantar-se da cama ao asseio no vaso sanitário, e isso é muito complicado. Perder força de membros inferiores, força de membros superiores para sustentar o peso de uma sacola, de uma mochila, de um objeto que deve ser pego para uma atividade cotidiana. Depois, uma outra relação muito importante é com o equilíbrio. O equilíbrio se altera significativamente à medida que o tempo passa. O idoso perde força, perde equilíbrio e à toa cai. Muitos de vocês devem ter avós e parentes e amigos que caem subitamente em uma calçada, já que as calçadas brasileiras não são muito boas, as ruas são mal pavimentadas, as pessoas perdem o equilíbrio ao sair de um veículo coletivo, em casa, ao escorregar em um tapete, não tem a mesma agilidade, que é uma das coisas também que deve ser incentivada, a agilidade. A coordenação dos movimentos, à medida que a parte motora se vê prejudicada pelo declínio natural do envelhecimento, a coordenação fica ainda pior. Então são sugestões que eu faço a vocês que empreguem em seus programas, seus projetos de atividades físicas. E nós temos tentado insistentemente em Petrópolis valorizar esse segmento dos idosos, já que a cidade, na região serrano-fluminense, aqui do Rio de Janeiro, ela é uma cidade que tem um alto contingente de idosos. Nós temos praticamente 60 mil idosos na cidade. E isso dentro de uma população de 305 mil habitantes, é razoavelmente expressivo. O que nós pensamos aqui é valorizar esse segmento e conclamar a população que preste atenção aos oferecimentos que são feitos ao segmento dos idosos e até mesmo aos adultos, porque a prevenção é o melhor remédio. Preste atenção às academias, aos parques, às praças. Me diga aí, se você puder, como é que você repara isso no seu bairro ou na sua cidade, no seu estado? Como você vê a iniciativa pública
na perspectiva do atendimento das necessidades dessa população. Como é que você interpreta isso como profissional de educação física, como estudante de educação física, graduado do bacharelado, até mesmo pessoal da licenciatura? Participem, eu gostaria de contar com a opinião de vocês. Portanto, é muito importante que você preste atenção a isso. Esses equipamentos de lazer, de atividade física, são equipamentos importantes para a prevenção e a manutenção da qualidade de vida desse segmento. A prevenção é sempre o melhor remédio, já que o número de internações, o gasto público com esse segmento tende a subir fortemente, e isso é grave. À medida que nós temos efetivamente mais atuação, maior presença em projetos de prevenção, teremos condições de oferecer a esse segmento melhores condições de qualidade de vida, além de forte inserção no aspecto psicossocial. Qualidade de vida não é apenas a ausência de doença, e sim também essa perspectiva de como a pessoa se sente no meio em que vive, como ela se sente socialmente, qual o ciclo social que ela pertence, como ela atua socialmente. Então, deixo aqui o meu abraço a todos vocês, estudantes de educação física. Muito obrigado pelo incentivo que eu tenho recebido, pelas comunicações que têm feito comigo. Fico muito agradecido. Deixo um forte abraço aos estudantes de educação física, às mulheres, já que hoje, dia 9, eu passo um pouquinho dessa época do carnaval para postar esse vídeo, mas deixo aí o meu abraço às mulheres, às estudantes e professoras de educação física. Um grande prazer, vejo vocês em breve. Um grande abraço.